Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Então, pessoal, nessa videoaula de hoje vamos falar de um tema muito importante, que é a nutrição do solo, né? Um tema que muitos agricultores acabam passando por despercebido na sua comunidade, né? Nos seus plantios, né? Acaba plantando as plantas de qualquer forma no solo, às vezes a planta não cresce, e quando cresce uma planta raquítica, né? Uma planta não desenvolvida, e quando dá o fruto, não dá um fruto não dá um fruto bom, e às vezes o agricultor ele bota a culpa no solo, né? Ah, o meu solo é ruim, o meu solo não presta. E isso aí é uma coisa, né, que a gente tenta desmitificar na agricultura, principalmente na agricultura familiar, né? Que assim, o solo tem valor, né? O solo tem uma base ali. Quando a gente fala da agricultura familiar, a gente entender a importância que tem o nosso solo, porque é dali, né, dali que vem o sucesso da nossa planta, né? A nutrição da nossa fruta, a nutrição da nossa lavoura. Então a gente parar de olhar para o nosso solo achando que ele é só um pedaço, né? Como diz, um chão. Não é um chão. Nosso solo é uma terra fértil, ela tem diversas coisas misturadas ali. A gente entender que quando a gente olha para o solo, a gente não está vendo muita coisa, mas ali tem todos os nutrientes que são responsáveis aí para alimentar todas as nossas plantas, que vão nos nutrir. Ali também está composto por diversos minerais, tem dentro daqueles minerais também tem diversos bichinhos. Então, o solo é composto por diversas partes, né? Seja a parte dela química, a parte física, a parte biológica. Então, dentro ali dessa mistura que a gente chama de terra, que a gente chama de solo, tem vida. E assim, às vezes o agricultor, né, ele planta e depois, por exemplo, no primeiro momento ele faz lá a limpeza da área, planta, aí sai uma planta bonita. E depois ele planta, a planta não sai bonita, sai uma planta pequena. Aí ele acha que o problema é a terra, mas às vezes é a falta de nutrientes dessa terra, né? Ou até mesmo a falta de micro-organismos, né? Falta de micro-organismos. A gente pode corrigir isso, né, fazendo uma análise de solo, né, para saber o que tem nessa terra e para qualquer coisa colocar mais nutrientes dessa terra, né? Fazer a correção, né, com calcário. Pronto, Júlia, você falou pra gente duas coisas, né? Pra gente entender um pouquinho o que é essa correção e para que serve essa análise de solo. Essa análise de solo, gente, como o Júnior falou, ele é um exame da terra. Assim como a gente chega no médico, pergunta o que a gente tem, ele fala, não, bora fazer um exame de sangue. Quando faz o exame de sangue, o resultado detecta lá tudo que tem no seu sangue. O tanto que tem de glóbulos, o tanto que tem de hemácia, o que tem de cada coisa do nosso sangue. Assim como é o nosso exame do solo, que a gente fala que é a análise de solo, principalmente a análise química do solo. Significa o quê? Que a gente pegando, né, um punhadinho de solo da forma correta, né, Júlia também já vai falar, a gente tem um outro vídeo falando só sobre a coleta de análise de solo, vocês também podem estar conferindo, mas é o quê? Consiste em a gente pegar essa amostra de solo, né, esse punhadinho de terra, enviar para um laboratório para eles fazerem uma leitura, e através desse resultado ele falar para a gente o que tem naquele pedaço de terra. Então, por exemplo, vai ter ali a quantidade de cada nutriente que é necessário, então tem a quantidade cada nutriente que tem naquele solo. Então vai ter a quantidade de nitrogênio que tem naquele solo, a quantidade de fósforo que tem naquele solo, a quantidade de potássio que tem naquele solo. Então o resultado da análise de solo, ele serve para a gente saber a quantidade de nutrientes que tem ali no nosso terreno, na nossa área. É importante fazer essa análise de solo, né? Para a gente estar observando o nosso solo. Porque principalmente o agricultor familiar, né, que não tem grandes áreas, ele tem que ficar muito atento, porque se você não faz um manejo adequado do seu solo, o seu solo vai ter uma desertificação do seu solo. Acaba perdendo vida, né, nutriente, e acaba virando mesmo um deserto. E aí você perde produtividade, né? Ou às vezes você nem vai poder mais plantar naquele lugar, porque morreu tudo, e aí para fazer uma renovação desse solo dá trabalho, hein? Exatamente. Então a gente tem alguns cuidados, né, em relação a esse solo. Como o Júnior falou aí, né? Da limpeza da área e da utilização desse solo. A gente está sempre pensando no balanço que é. Então, toda vez que a gente está plantando, o que a gente quer colher, o que a gente está trazendo para o nosso solo e também o que a gente vai deixar para ele. Então, a gente está fazendo aí outros aportes, né? De matéria orgânica, utilização de cobertura de solo e outras maneiras e alternativas da gente estar enriquecendo o nosso solo. Então, gente, como a Júlia estava falando, né, a análise de solo, ela traz para a gente o quanto que tem de nutriente
no nosso solo, né? Na nossa área, como que está ali a nossa terra. Agora, como que a gente vai saber a necessidade de adubo ou a necessidade de calagem? Isso vai depender daquela planta que a gente escolheu, né? Daquele cultivar que a gente vai estar colocando aí na nossa área. Por quê? Porque é mais ou menos assim. Então vamos dar um exemplo aqui de cada planta gosta de um determinado nutriente, assim como nós. Então o Júnior pode gostar de um determinado alimento, por exemplo, ele gosta mais de feijão, eu posso gostar mais de arroz. Agora, se a gente for sentar para almoçar juntos, provavelmente os dois vão comer dos dois, ou cada um vai escolher o seu. E a planta é mais ou menos assim. Então a gente tem que entender o nutriente que tem no solo para poder agradar a cada planta. Então, por exemplo, se eu colocar um arroz para Júnior, ele pode recusar, mas se colocar um feijão, ele vai querer. É a mesma coisa que acontece dentro da análise de solo. Ela te fala o que tem no solo. Agora a gente tem que parar para pensar o que a planta está querendo. Se ela está querendo aquele arroz, ou aquele feijão, ou aquele nitrogênio, aquele potássio, qual é o nutriente que aquela planta está precisando. Então, né, como a gente estava falando, né, essa análise vai servir para fazer essa conta. Então vamos pensar aí. A relação que tem, por exemplo, a quantidade de comida. O que adianta a gente ter 2 panelas de comida se as panelas estiverem congeladas, a comida estiver congelada, por exemplo? Ou se a comida estiver trancada, a gente não consegue comer. Então não adianta só a gente ter análise de solo e saber a quantidade de nutrientes que está lá. A gente tem que saber também a quantidade que está disponível para a planta. Significa o quê? Que aquele alimento está ali no solo e que a planta pode pegar e se alimentar dele a qualquer momento. Isso que tem um pouco a ver com isso que a gente chama, né, de calagem, que é a correção da acidez. A correção da acidez é como se fosse o amiguinho chato que a gente fala, né? É o que segura o adubo, gruda e não deixa a planta se alimentar, não deixa a planta comer, como se pegasse o armarinho da despensa, trancasse a comida lá e ninguém mais come. Então a calagem ela serve para isso, para correção da acidez, que é para fazer o quê? Destampar a comida, deixar a comida liberada para a planta. E a adubação que a gente fala, né, é o nutriente em si, a quantidade de cada nutriente que vai ter naquela planta. Então quando a gente fala aí dos adubos, por exemplo, o adubo é o que a gente quer inserir de nutriente. Não importa qual adubo a gente vai escolher. Então aí vai ter os adubos orgânicos, o composto orgânico, vai ter esterco, vai ter cama de galinha, torta de mamona. Também tem os adubos químicos, que a gente fala que são os fosfatados e nitrogenados, que muitas vezes são aquelas bolinhas coloridas que a gente encontra em casa agrícola. Então, nada mais é do que são os minerais distribuídos de uma forma diferente. Às vezes ele está altamente disponível, imediatamente disponível. Agora não significa que os adubos, que são os orgânicos, que são os compostos, que são a torta, que é aquela madeira que a gente está usando, que é aquele resto de fruta que a gente está usando, é pior. Pelo contrário, eles são até melhores e duram por um tempo maior. Então a gente está entendendo o que o nosso solo precisa, quais são os nutrientes que ele precisa e como que a gente vai estar colocando, independente daquele adubo que a gente escolheu. Então, Priscila, você agora falando em adubos sintéticos, né, que a gente compra em casa de materiais rurais, né? Às vezes o agricultor ele vai lá e compra determinada quantidade de adubo que às vezes não é necessário para as plantas. Aí acaba perdendo dinheiro, né? Porque o adubo é caro e às vezes ele está jogando na terra o adubo que não é recomendado para a planta, por exemplo, a bananeira, que ela quer um pouco mais de potássio, né? Que ela gosta de potássio, e a gente joga mais nitrogênio nessa planta. Num período aí que ela planta que ela não está precisando colocar folha no momento. E acaba jogando dinheiro fora. Então, essa relação aí é muito importante o agricultor, né? Tá fazendo essa análise de solo para ele saber a quantidade de nutrientes que a planta dele precisa, né? Se é um pé de café, se é um pé de banana, se é um pé de limão, de laranja, cada planta tem seu determinado tipo de alimentação, né? Tipo de nutriente. Exatamente. Conhecer essa planta é a melhor forma que você tem de estar podendo nutrir ela da melhor maneira. E tem mais um detalhe, né, Júnior, que nem você falou. Às vezes o agricultor está comprando adubo, colocando nutriente no solo e na verdade o que ele precisaria era só o calcário. Então quando a gente fala dessa relação calcário-adubo, é muito importante a gente colocar na ponta do lápis, principalmente pelo preço que tem. Hoje em torno aí, que a gente pode comparar no mercado, né, uma saca de calcário que a gente fala está em torno de R$20, de 10 a R$20. E uma saca de adubo pode variar entre um preço aí de 150, 180, R$200, R$300, a depender do que o comerciante quer te vender. Então, o agricultor, ele precisa estar muito atento para não estar investindo dinheiro desnecessário, principalmente nisso que a Júlia falou, né? Em nutrientes que a planta não está precisando. E muitas vezes, através da análise de solo, a gente consegue ver a quantidade de nutrientes que tem naquele solo. E o calcário, ele faz o quê? Como disse, destampar a panela.
é como se estivesse deixando a comida disponível para a planta. Então a gente gasta o calcário, como diz, coloca o calcário e ele tem uma resposta até melhor do que a gente colocar aí o adubo químico. Sem contar que, se a gente fizer o inverso, né, Júnior? Depois que a gente vai mostrando lá na prática, a gente vai mostrar com mais detalhe isso. Mas que o inverso também é um prejuízo dobrado, porque o agricultor, que ele não fizer a correção, né, que a gente fala, corrigir a calagem, colocar o calcário para depois colocar o adubo, muitas vezes ele está colocando a comida, mas a despensa continua trancada. Então nenhuma planta consegue ir lá e pegar esse nutriente. Então, pessoal, agora que nós falamos um pouquinho, né, da importância de fazer essa medida, né, a análise de solo, a quantidade certa, a gente vai falar um pouquinho da maneira de a gente estar aplicando, né, na nossa lavoura e no nosso plantio. Como é que a gente está dando um exemplo, né, de frutíferas? E muitas vezes a gente fala aí do quintal produtivo e a gente entende que essas plantas elas estão dispersas quase que aleatoriamente, né, em volta das casas. Nós vamos dar o exemplo então da adubação e da calagem, uma planta solteira que a gente fala que não está naquele plantio em linha. Mas também a gente vai deixar aqui na tela, na sequência, o exemplo de como que a gente faria essa calagem na entrelinha, quando é um plantio, né, que a gente fala um plantio adensado de limão, por exemplo. Então, nesse momento, a gente vai estar aqui colocando, né, o calcário, realizando aí essa correção da acidez no pé aqui de limão. Então, a primeira etapa é a gente entender como que funciona como que é, né, a fisiologia da nossa planta. A gente entender que, como diz, a planta não é daqui até no pé e acaba. Porque, na verdade, né, quando entra do solo para baixo, vem a parte que é tão importante quanto as folhas, né, que é a raiz. Que a gente fala que a planta ela come de duas maneiras. Ela come aqui através da fotossíntese, como também come pela raiz, quando ela absorve água e nutrientes. E a raiz dessa planta, ela não vai, como diz, direto da base do pé da planta para baixo, não. Ela vai no sentido que a gente fala, né, acompanhando a copa. O que significa isso? Que a raiz da planta, ela vem desde aqui, né, do tronco, do caule, da base dela, até que a gente fala que é a protuberância, a projeção da copa. Então essa projeção da copa, o que significa? Pensa quando o sol está meio-dia. Quando o sol está meio-dia, que está lá em cima, que está fazendo a sombra certinha no chão, é a saia da planta. Então essa saia da planta é o local que a gente fala, né, que é a coroa, que é onde as raízes estão se alimentando. Então todo esse espaço aqui a gente pode estar utilizando para adubação. A gente não vai jogar mais nem o calcário, nem o adubo de montinho, pegando a mão e tacando lá no pé da planta. A gente vai já entender, né, que todo esse espaço aqui é a área, né, de alimentação das raízes e é o espaço que a gente vai estar utilizando aí para fazer a nossa correção adubação. Nós vamos começar aqui fazendo, né, uma coroa. O que significa coroa? Quando a gente vai aplicar o nosso calcário, a gente pode ver, né, aqui, que muitas vezes vai ter a camada da serrapilheira, né? De folha aqui, muitas vezes as folhas que caíram ou de outras folhas que estão perto. Quando o calcário ele cai aqui em cima, ele não desce. E o papel do calcário é o que? Ele se misturar no solo. Ele já mistura devagar. Quando cai a chuva, ele vai descendo. E ele demora muito tempo para descer. Então, para facilitar a vida desse calcário, que é um pozinho fininho, parece uma farinha, a gente primeiro vai tirar, né, essa parte da folha e deixar o solo, que a gente fala limpo, que é o lugar que a gente vai fazer a nossa aplicação do calcário. Bom, como a Priscila falou, né, a gente tem que retirar essas folhas, que é a serrapilheira. Então a gente vai fazer aqui um sistema de coroa. Como a gente está no quintal da beneficiária e as plantas dela não estão em linha, a gente usa essa técnica, né, de fazer coroa. Pronto, a gente retira, né? Se possível, tira um pouquinho também da matéria orgânica do solo para o calcário penetrar melhor. Pronto. Feito o coroamento, a gente vai aplicar o calcário.
pessoal, vamos fazer aqui a aplicação do calcário, né? A gente indica que o produtor, né, ele escolhe um calcário de PRNT em torno de 90%, que é a espessura do calcário, né? Quanto mais perto do 100%, mais fino ele é. E quanto mais fino, melhor é para ele reagir no solo. Então, a quantidade da aplicação, né, a gente vai ser determinada através da análise de solo. Como a Priscila falou, né, a importância dessa análise de solo. Para a gente não estar também aplicando muito calcário na planta que não seja suficiente ou que seja demais. Então, a aplicação é de acordo com a análise de solo, né, a quantidade. Bom, de acordo com a análise de solo, né, a gente vai colocar aqui a quantidade de calcário para uma planta. Se fosse em linha, a gente colocava o recomendado para a linha. Então a gente faz o coroamento e vai fazer essa aplicação. Outra dica que o produtor sempre faz na hora de estar aplicando o calcário é estar jogando no pé da planta. Isso não é indicado, né? Por isso que a gente faz esse coroamento, para a gente estar colocando, né, ao redor da planta. E como é que a gente faz essa aplicação? A gente não joga um bolo de vez. A gente vai fazendo esse processo aqui, ó, de espalhamento, né? Espalhar. A gente vai aplicando, ó, em torno da planta. Toda a medida. Você pensa que não pega, mas essa quantidade aqui é o suficiente para neutralizar o alumínio que está aqui em torno dessa planta, né? O alumínio que é tóxico impede da planta comer, né? Comer o nutriente. É importante estar fazendo esse processo aqui com calcário. Aí depois que fez esse processo, o produtor ele pode vir e fechar. Isso é uma forma de a gente estar, né, aplicando o calcário de forma correta na planta. Então, gente, como o Júnior estava demonstrando pra gente aqui, né, a gente fez o coroamento e a aplicação do calcário. A lanço, né, que a gente fez aqui em torno da planta, a quantidade específica para uma única planta. Que nem ele falou, né, a gente poderia estar aplicando em linha, tá? Fica a foto para vocês aqui de como funcionaria a aplicação em área total e também essa aplicação em linha. Então, vocês conseguem ver através da foto. E aqui, né, nesse local que a gente aplicou o calcário, agora a gente vai ter que deixar o tempo que a gente fala, né, de incorporação. É o tempo que ele vai se incorporar ao solo, né, e vai assimilar, vai descer. Então aí de 60 a 90 dias, a gente fala aqui no mínimo 90 dias, né, para ele ter o resultado que a gente fala, né, da correção de acidez, e aí depois que a gente vai estar fazendo um processo de adubação. Então ainda tem isso, né? Além da gente fazer a correção da acidez, tem o tempo de resposta do calcário, né, no solo, que demora aí, em média 90 dias. Então aqui, como a gente acabou de corrigir, a gente vai escolher uma outra planta para a gente estar fazendo também essa adubação, demonstrando aí para vocês como que é realizado. Então, pessoal, aqui a gente está no nosso projeto que a gente fez a pós de formação mais cedo, e a gente veio fazer a demonstração também da adubação. A gente fez lá no limão uma coroa, né, para a aplicação do calcário, e aqui nós vamos fazer a demonstração da aplicação de adubo. No caso, nós vamos estar usando o esterco de gado, né, para estar enriquecendo, né, e nutrindo essa planta. Então, o Júnior vai demonstrar aqui, a gente vai fazer da mesma forma. Ao invés de pegar, né, o punhado de adubo, de esterco ou o que seja, e tacar um punhado aqui no pé da planta, a gente já entendeu, né, que a planta, que a raiz, assim como a copa, ela vai para baixo, né? A copa vem para cima, a raiz vai para baixo, mas ela também, né, vai para as laterais e se desenvolve conforme aqui, né, os galhos da planta vão se abrindo. Quando a gente acabou de fazer uma pós de formação, a gente induziu aqui a planta a abrir mais galho, né? Botar mais galho para o lado. Essa adubação, ela serve exatamente para reforçar isso. A gente vai estar nutrindo mais essa planta para que ela possa vir, né, mais vistosa, mais vigorosa. Então a gente vai fazer um coroamento igualzinho que a gente fez lá no limão. Para retirar um pouco de matéria orgânica, né, de folha, para o adubo incorporar melhor. Então a gente fez aqui coroamento.
E a quantidade recomendada por planta. De acordo com a análise de solo também a gente consegue dosar a quantidade de nutrientes. E aí aqui nesse caso, né, quando a gente fala de adubos orgânicos ou compostos, a gente pode estar enriquecendo tanto da parte nutricional, que a gente fala assim, os nutrientes, né, os minerais, como também da parte biológica, microbiológica. Por quê? Porque o esterco de gado ele é rico em micro-organismos. E ele vai estar fazendo também, né, esse benefício dos micro-organismos, dos bichinhos do solo, que vão estar aí mastigando, né, o alimento para que as raízes possam sugar. Então, da mesma forma, à medida que vão ser 4 baldinhos, então a gente pode espalhar aqui bem dos 2 lados. E aqui é o lugar que a planta vai. Aí aqui a gente pode estar usando diversos tipos de adubo, né? Conforme aquela necessidade da planta. Então a gente vai ver o que a planta está precisando e o que tem de nutriente que a gente possa oferecer. Então podemos estar utilizando também aí adubação verde, algumas leguminosas, a torta de mamona. Pode estar fomentando, né? Fazendo aí alguns fermentados, os próprios micro-organismos eficientes, né? Que a gente pode estar coletando aí com arroz. Então fica aí para o agricultor a criatividade também, né? Fica a técnica para ele estar sempre dando essa atenção para a nutrição da planta, a necessidade da adubação, né? Porque é isso, a gente às vezes quer que a planta dê bons frutos, dê resultado, dê produção, mas muitas vezes a gente não está dando para ela o necessário. E a adubação aqui é a comida da planta, é o que vai dar força, nutrientes. E lembrando que quando você for usar, né, adubação química, né, que a gente compra em casas rurais aí, né, utilizar a dosagem certa, porque às vezes o agricultor ele quer jogar muito adubo químico aqui e aí acaba danificando a sua planta. Então a análise de solo é importante também para isso, você saber a quantidade exata para colocar na planta. Não, isso que a gente fala é muito importante também, que é para a gente não ter o efeito contrário, né? Que tudo que é demais atrapalha também. Principalmente os adubos químicos que a gente fala, eles são extremamente concentrados. Então realmente é que nem o que a gente fala, o suco de pozinho, vem um pouquinho só, que é para você diluir muito e usar em grandes quantidades. Então o agricultor que optar por usar esse adubo químico está tomando cuidado, como diz, redobrado, para não ter um prejuízo e um desperdício no solo. Então saber realmente a forma e a maneira de utilizar. Então, gente, a gente falou um pouquinho, né, nesse vídeo sobre a nutrição de solo, algumas características, a forma de colocar o calcário, o adubo. Então, gente, chegamos ao fim de mais uma videoaula, né? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, né? E vocês façam essas práticas aí de correção, né, de adubação, para estar aí aumentando a produtividade de vocês, né? E estar melhorando o desenvolvimento das suas plantas. É isso. Até a próxima. Até a próxima.